O Grupo Face. Fraternidade, Amor, Caridade e Esperança. Apresenta livro O Consolador. Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, e a outra, sabedoria. Emmanuel. Ficha técnica da obra. Título: O Consolador. Médium: Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Autor espiritual: Emmanuel. Ano de publicação: 1941, primeira edição. Formato: perguntas e respostas, 411 questões. Objetivo: a obra visa definir o Espiritismo como o Consolador prometido por Jesus, estruturando-o sob o triângulo ciência, filosofia e religião. Introdução geral. O livro é uma das obras mais intelectuais e profundas de Emmanuel. Diferente de romances, como Há 2000 anos, este livro é um tratado doutrinário. Ele adota o formato de perguntas e respostas, similar ao O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, para abordar as inquietudes humanas sob a ótica da doutrina espírita. A tese central do livro é que o Espiritismo é o Consolador, pois restaura os ensinamentos de Cristo em sua pureza original, explicando-os à luz da razão e da imortalidade da alma. O livro é dividido em 3 partes principais, representando o tríplice aspecto da doutrina espírita. 1. Ciências, a base. 2. Filosofia, o elo. 3. Religião, o ápice, consequência. Parte 1. Ciências. Nesta seção, Emmanuel analisa o conhecimento humano à luz da espiritualidade. A ideia central é que a ciência humana estuda as formas e a matéria, mas frequentemente ignora a vida e o espírito que as animam. 1. Ciências fundamentais: química, física, astronomia. Matéria e energia. Emmanuel explica que a matéria é energia condensada. Tudo no universo deriva do fluido cósmico universal. O átomo. Antecipando conceitos, ele fala da complexidade do átomo e da energia atômica, alertando que o progresso intelectual sem moralidade pode levar à destruição, contexto da Segunda Guerra Mundial. Astronomia. Reafirma a pluralidade dos mundos habitados. A Terra é vista como uma escola ou hospital no vasto universo. 2. Ciências biológicas, biologia, medicina. Evolução. Aceita a evolução das espécies, darwinismo, mas adiciona o fator espiritual. O corpo físico evolui, mas é o espírito que, ao longo de milênios, molda as formas biológicas para seu uso. O elo perdido. Explica que a ciência não acha o elo perdido entre o macaco e o homem, porque a grande transição ocorreu no plano extrafísico, no perispírito, antes de se manifestar na carne. Saúde e doença. A saúde é o equilíbrio da alma. A doença é o expurgo de desequilíbrios passados. A medicina do futuro tratará o espírito para curar o corpo. 3. Ciências psicológicas e sociais. Psicologia, sociologia, história. A mente. O cérebro é apenas o aparelho de manifestação. A mente reside no espírito. História. A história humana é guiada por planos superiores, mas o livre-arbítrio coletivo dos homens pode alterar os caminhos, gerando guerras, por exemplo. Essa primeira parte, dedicada à ciência, busca espiritualizar o conhecimento humano, mostrando que a ciência materialista é incompleta, sem a compreensão das causas espirituais. Visão geral e introdução à ciência.
Emmanuel inicia estabelecendo que a ciência humana estuda os fenômenos e as formas, os efeitos, enquanto o Espiritismo ilumina as causas e a essência, o espírito. Ele argumenta que a humanidade evoluiu muito intelectualmente, o cérebro, mas pouco moralmente, o coração. O grande drama da época moderna, segundo Emmanuel, é que a ciência se divorciou da espiritualidade, criando um monstro que pode destruir a civilização, como visto nas guerras, pois possui força, mas não tem amor. 1. As ciências fundamentais, química e física. Neste bloco, Emmanuel aborda a constituição da matéria e do universo físico. A matéria e a energia. A definição de matéria para o plano espiritual é energia condensada. Tudo o que existe no plano físico é derivado do fluido cósmico universal. A matéria não é a base da vida, mas sim a vestimenta temporária do espírito. O átomo. Emmanuel descreve o átomo como um sistema planetário em miniatura, o que a ciência nuclear confirmaria e aprofundaria. Ele afirma que a ciência terrena ainda engatinha na compreensão da força intraatômica e que a manipulação dessas forças sem moralidade é perigosa. A química espiritual. Explica que as combinações químicas na Terra obedecem a leis universais. No entanto, destaca que não existe criação de vida em laboratório apenas pela junção de elementos químicos. Falta o princípio inteligente, o espírito, para animar a matéria. 2. Astronomia. Emmanuel expande a visão do leitor para a imensidão do universo, defendendo a pluralidade dos mundos habitados. A posição da Terra. A Terra não é o centro do universo, mas uma modesta escola ou hospital para espíritos em evolução. Outros mundos. Existem mundos inferiores, iguais e superiores à Terra. A vida se adapta às condições físicas de cada planeta. O Sistema Solar. O Sol é descrito não apenas como fonte de calor físico, mas como uma fonte de magnetismo vital que sustenta a vida planetária. Distâncias e tempo. A grandeza do universo serve para mostrar a pequenez do orgulho humano. Emmanuel ressalta que a astronomia é a ciência que mais convida o homem à humildade e à noção de Deus. 3. Biologia. Este é um dos pontos mais profundos, onde Emmanuel concilia o evolucionismo de Darwin com o criacionismo espiritual. A origem da vida. A vida não surgiu do acaso. O princípio espiritual precede o corpo físico. A evolução das espécies. Emmanuel aceita a evolução das formas, desde os organismos unicelulares até o homem. No entanto, ele explica que essa evolução foi guiada por espíritos superiores, engenheiros siderais, que manipularam as formas para que elas pudessem abrigar o princípio inteligente em desenvolvimento. O elo perdido. A ciência não encontra o elo perdido entre o primata e o homem, Homo sapiens, porque a grande transição ocorreu, em parte, no plano extrafísico e através da intervenção direta de espíritos construtores, que operaram modificações no corpo periespiritual, refletindo depois no corpo físico. Hereditariedade. Emmanuel distingue dois tipos. Hereditariedade física, transmitida pelos genes dos pais, cor dos olhos, predisposições a doenças, tipo físico. Destino espiritual. O caráter, a inteligência e as virtudes, ou vícios, pertencem ao espírito, não são herdados dos pais. Doenças e germes. Muitos vírus e bactérias são agentes que prosperam devido ao desequilíbrio psíquico e magnético da humanidade. A cura real exige a reharmonização da alma. 4. As ciências psicológicas e sociais. Emmanuel critica a psicologia que vê o homem apenas como um animal racional e a sociologia que ignora a fraternidade espiritual.
A história. A história humana não é uma série de acasos. Existe um determinismo divino nas grandes linhas, ascensão e queda de impérios, mas o homem possui livre-arbítrio nas ações individuais. Jesus é apontado como o governador espiritual da Terra, supervisionando a marcha da civilização. Guerras. São fruto da ambição e inferioridade humana, nunca de Deus. Porém, a espiritualidade maior utiliza os escombros das guerras para promover renovações necessárias, quando os homens se recusam a evoluir pelo amor. Sociologia real. A verdadeira sociologia deve basear-se na lei de amor e fraternidade universal. Enquanto houver fronteiras armadas e egoísmo nacionalista, a sociedade estará doente. Psicanálise. Emmanuel reconhece o valor de Freud na descoberta do subconsciente, mas critica o foco excessivo na sexualidade, libido, como única força motriz. Para Emmanuel, o subconsciente é o arquivo das memórias das vidas passadas. Resumo da tese central da parte ciência. A conclusão deste capítulo é que a ciência terrena é uma ferramenta poderosa para analisar o como as coisas funcionam, mas é incapaz, sozinha, de responder o porquê e o para quê. Emmanuel adverte: ciência sem religião ou moral torna-se cínica e destrutiva. Armas nucleares, eugenia, manipulação genética sem ética. Religião sem ciência torna-se fanática e supersticiosa. Portanto, a função do espiritismo na ciência não é substituir os laboratórios, mas dar uma alma à pesquisa científica, lembrando aos cientistas que eles manipulam forças divinas e que a responsabilidade moral cresce na proporção do conhecimento adquirido. A ciência pode ser considerada como a teoria, a vida, a prática real. A primeira investiga, a segunda realiza. Emmanuel. Parte 2. Filosofia. A segunda parte, dedicada à filosofia, aborda as questões profundas do ser e do destino. Enquanto a ciência examina o mundo exterior e os fenômenos materiais, a filosofia, segundo Emmanuel, mergulha nas causas, no raciocínio moral e nas leis universais que regem a vida, a sociedade e a evolução do espírito. Aqui, Emmanuel trata do porquê da vida, focando nas leis universais, ética e comportamento. 1. Vida e determinismo. Livre-arbítrio versus determinismo. Esta é uma das partes mais importantes. Emmanuel ensina que temos livre-arbítrio para escolher nossos atos no presente. Existe determinismo nas consequências desses atos, lei de causa e efeito. Nascemos com um mapa de provas, determinismo relativo, mas como reagimos a elas depende da nossa vontade, livre-arbítrio. 2. Justiça e leis. Desigualdades. As desigualdades sociais e intelectuais não são injustiças divinas, mas reflexos do estágio evolutivo de cada espírito e de suas encarnações passadas. Justiça humana versus divina. A justiça humana é falha e temporária. A divina é absoluta e reside na consciência. 3. Educação e cultura. Educação integral. Crítica à educação puramente intelectual. Defende que a verdadeira educação é aquela que forma o caráter moral. O intelecto sem moral cria gênios do mal. Arte. A arte deve elevar a alma. A arte que apenas retrata a degradação humana sem propor elevação é considerada inferior. Detalhando essa segunda parte. 1. Vida. Neste capítulo inicial da parte filosófica, Emmanuel define a vida não como uma mera existência biológica, mas como um patrimônio divino e eterno. A natureza da vida. A vida é universal e indestrutível. O corpo físico é apenas uma vestimenta temporária para o aprendizado do espírito.
desigualdades. As diferenças entre os seres, riqueza, inteligência, saúde, não são privilégios ou castigos divinos, mas resultado do estágio evolutivo de cada um e das consequências de vidas passadas. Experiência. A Terra é vista como uma escola ou uma oficina. As dificuldades da vida são as lições necessárias para o aprimoramento moral. 2. Determinismo e livre-arbítrio. Este é um dos pontos mais complexos e esclarecedores da obra. Emmanuel explica a coexistência da liberdade de escolha com a lei de causa e efeito. Determinismo relativo. Existe um determinismo nas condições em que renascemos: família, corpo físico, país, certas provas inevitáveis que são consequências do nosso passado, lei de ação e reação. Livre-arbítrio. A liberdade é proporcional à evolução. O ser humano tem total liberdade para escolher como agir diante das provas, com revolta ou resignação, e para criar novas causas para o futuro. O destino. O destino não é uma fatalidade cega, mas a colheita do que plantamos. O mal não foi criado por Deus, mas é fruto da ignorância e do mau uso do livre-arbítrio pelo homem. 3. Justiça. Emmanuel desconstrói a visão humana de justiça, frequentemente vingativa, e apresenta a justiça divina. Lei de causa e efeito. A justiça de Deus é perfeita e se manifesta através da reencarnação. Ninguém sofre inocentemente. Se sofremos hoje, é para corrigir desvios de ontem ou para fortalecer o caráter. Perdão e misericórdia. A verdadeira justiça não exclui a misericórdia. Deus oferece incessantemente novas oportunidades, reencarnações, para que o espírito repare seus erros. 4. A dor. A dor é tratada não como uma punição, mas como um mecanismo de proteção e evolução. Função da dor. É um alerta ou um aguilhão que desperta o espírito da inércia e o impede de continuar no erro. Dor física versus moral. A dor física avisa sobre desequilíbrios no corpo. A dor moral avisa sobre desequilíbrios na alma. Evolução da dor. Nas fases primitivas, a dor é apenas física. Conforme o espírito evolui, a dor se torna mais moral e sentimental, refinando as emoções. 5. Sociologia. Emmanuel analisa as estruturas sociais sob a ótica espiritual, tocando em temas como política, guerra e desigualdade. Desigualdade social. Decorre da desigualdade evolutiva dos espíritos encarnados na Terra. A igualdade absoluta de condições materiais é impossível enquanto houver disparidade moral e intelectual, mas a solidariedade é um dever. Política e autoridade. O poder temporal é um teste perigoso. Muitos líderes falham por orgulho e egoísmo. No entanto, nenhuma autoridade se estabelece sem a permissão divina, muitas vezes para servir de instrumento de correção coletiva. Guerras. São produtos das paixões humanas inferiores. Contudo, a espiritualidade maior utiliza-se desses cataclismos gerados pelo homem para promover renovações necessárias e acelerar o progresso, transformando o mal em bem a longo prazo. 6. Educação. A educação é vista como a base para a transformação do mundo, mas Emmanuel faz uma distinção crucial: instrução versus educação. A instrução, intelecto, transmite conhecimento, mas a educação, moral, forma o caráter. O mundo tem muita instrução e pouca educação moral. O papel da família. A escola não substitui a família. O lar é a primeira e mais importante escola do espírito, onde se aprendem as lições de amor, tolerância e convivência. Evangelho. A base da verdadeira educação deve ser o Evangelho de Jesus, aplicado na formação de homens de bem. 7. Arte.
Emmanuel eleva a arte à condição de mediunidade do belo e do divino. A missão da arte. A verdadeira arte deve elevar a alma, aproximando o homem de Deus. Ela é a manifestação da beleza eterna. Decadência da arte. O autor critica a arte que se volta apenas para o sensualismo, o bizarro e o materialismo, afirmando que isso reflete a perturbação espiritual da época. O artista. O gênio artístico é muitas vezes um médium intuitivo que capta as belezas de esferas superiores e tenta traduzi-las na Terra. Evangelho. A base da verdadeira educação deve ser o Evangelho de Jesus, aplicado na formação de homens de bem. Síntese da parte filosófica. Na seção de filosofia, Emmanuel busca demonstrar que 1. Tudo tem um porquê. O acaso não existe. A vida é regida por leis lógicas e justas. 2. A responsabilidade é individual. Somos herdeiros de nós mesmos. O livre-arbítrio é a ferramenta de construção do destino. 3. A solução é moral. Problemas sociais, políticos e artísticos não serão resolvidos apenas com intelecto ou revoluções externas, mas através da reforma íntima e da educação moral do ser humano. A filosofia em O Consolador serve como a ponte que conecta o conhecimento frio da ciência, parte 1, ao calor do sentimento e da ética da religião, parte 3, preparando o leitor para entender que o conhecimento sem amor é estéril. Parte 3. Religião. Considerada o ponto culminante do livro. Para Emmanuel, ciência e filosofia são os meios, mas a religião, no sentido de religação com Deus e não de seitas, é o fim. É a aplicação do amor. 1. O Velho e o Novo Testamento. Evolução da ideia de Deus. No Velho Testamento, Deus é visto como um juiz guerreiro, necessário para a mente bruta da época. No Novo Testamento, Jesus revela Deus como Pai amoroso. Interpretação. A Bíblia não deve ser lida ao pé da letra. A letra mata, o espírito vivifica, mas sim buscando-se a essência moral. 2. Jesus, o modelo e guia. Jesus não veio fundar uma religião burocrática, mas ensinar o amor e a caridade. Ele é o governador espiritual da terra. O Espiritismo é o cristianismo redivivo, despido de dogmas e rituais. 3. Mediunidade e práticas espíritas. O que é ser médium? Não é um privilégio, é uma tarefa e, muitas vezes, uma prova. A maioria dos médiums são espíritos endividados que receberam a oportunidade de resgatar o passado através do serviço gratuito ao próximo. Animismo versus espiritismo. Alerta para o fato de que o médium muitas vezes interfere na comunicação, animismo, e que o estudo e a reforma íntima são essenciais para uma boa mediunidade. 4. O sentimento religioso. Define religião como o sentimento divino que liga a criatura ao Criador. A maior prática religiosa não é o culto externo, mas a caridade e o perdão das ofensas. Principais conceitos. Resumo dos ensinamentos. 1. O triângulo. A ciência é a base, conhecimento. A filosofia é a reflexão, o questionamento. E a religião é a iluminação, o amor. O Espiritismo une as três, fé raciocinada. 2. A dor. Não é punição, é remédio. É um processo de limpeza do perispírito e um alerta de que estamos violando a lei de amor. 3. Renúncia. Tema recorrente em Emmanuel. A evolução exige renúncia aos desejos inferiores e ao egoísmo em prol do bem coletivo. 4. Autoconhecimento. A chave para a evolução. Ninguém salva ninguém. Jesus nos mostrou o caminho,
mas nós temos que percorrê-lo com as próprias pernas. Enquanto as duas primeiras partes, ciência e filosofia, tratam, respectivamente, dos aspectos fenomênicos e das indagações existenciais do ser, a parte de religião é considerada por Emmanuel a mais sublime, pois representa a iluminação do sentimento e a aplicação prática do amor divino. Aqui estão os principais tópicos e ensinamentos abordados nesta sessão. 1. O conceito de religião. Emmanuel define religião não como um conjunto de dogmas, rituais ou sectarismos denominacionais, mas em seu sentido etimológico original, religare. A definição é o laço divino que une a criatura ao Criador. É o sentimento de amor e reverência que eleva a alma humana em direção a Deus. Ciência versus religião. Se a ciência é o cérebro, que raciocina e descobre leis, a religião é o coração, que sente e direciona essas descobertas para o bem. Sem religião, sentimento moral, a ciência pode se tornar destrutiva. 2. O Velho e o Novo Testamento. Há uma análise profunda sobre a evolução das Escrituras Sagradas. Velho Testamento. A lei representa a época da justiça e da lei mosaica. Era necessário um código severo para disciplinar um povo ainda rude e endurecido. Jeová é apresentado muitas vezes como um guerreiro ou juiz implacável para impor a ordem moral básica. Novo Testamento. O amor representa a chegada da graça e da verdade com Jesus. O Deus dos exércitos cede lugar ao Pai amoroso. O Evangelho não revoga a lei, mas a cumpre através do amor. É um roteiro definitivo para a evolução espiritual da Terra. 3. Jesus e o Evangelho. Jesus é a figura central desta parte do livro. O modelo. Cristo não é apenas um reformador social ou um filósofo, ele é o governador espiritual da Terra, o modelo perfeito de conduta para a humanidade. A essência do Evangelho. O Evangelho não é um livro para ser apenas lido ou decorado, mas vivido. Emmanuel enfatiza que a mensagem de Jesus é um código de ética universal baseado no amor a Deus e ao próximo. A cruz. O sacrifício de Jesus não foi uma exigência de Deus para pagar pelos pecados humanos, conceito teológico antigo, mas sim um testemunho supremo de amor e renúncia para exemplificar a imortalidade e a fidelidade ao bem até o fim. 4. O Espiritismo como o Consolador. Emmanuel explica a relação entre a doutrina espírita e o cristianismo. Cristianismo redivivo. O Espiritismo não cria uma nova religião no sentido de seita, mas restaura o cristianismo em sua pureza original, livre dos dogmas, rituais e luxos que foram adicionados pelas instituições humanas ao longo dos séculos. O Consolador Prometido. O Espiritismo é identificado como o Consolador prometido por Jesus, João 14,16. Ele vem relembrar o que Jesus disse e ensinar todas as coisas, através da revelação progressiva, consolando através da fé raciocinada e da certeza da imortalidade. 5. A mediunidade e o apostolado. Diferente da parte de ciência, onde a mediunidade é tratada como fenômeno biológico e psíquico, na parte de religião, ela é tratada como missão e responsabilidade moral. Dai de graça o que de graça recebestes. A prática mediúnica deve ser estritamente gratuita. Mercantilizar a mediunidade é um grave erro espiritual. O médium evangelizado. Não basta ter a faculdade mediúnica, é necessário que o médium se moralize. O médium sem evangelho pode ser um instrumento de perturbação ou fascinação. A sintonia com os bons espíritos depende exclusivamente da conduta moral do encarnado. Animismo versus espiritismo.
Emmanuel alerta que muitas vezes o médium interfere na comunicação, animismo, mas isso é natural. O importante é a busca constante pela purificação dos próprios pensamentos para ser um filtro mais limpo. 6. Prece, adoração e rituais. Emmanuel é categórico ao combater o formalismo religioso externo, rituais e imagens. O Espiritismo, como religião, dispensa paramentos, velas, imagens, incensos, talismãs ou rituais sacramentais. Deus é adorado em espírito e verdade. A prece. A oração não deve ser uma repetição mecânica de fórmulas. Ela é um ato de sintonia mental. Seus 3 elementos essenciais são louvar, pedir e agradecer. A prece sincera renova as energias, atrai inspiração dos bons espíritos e fortalece a alma, mas não derroga as leis de causa e efeito, não isenta o homem de suas provações necessárias. O perdão é apresentado como mecanismo essencial de saúde espiritual. A falta de perdão prende a vítima ao agressor. 7. A Igreja e os templos. O templo interior. O verdadeiro templo é o coração humano e a consciência iluminada. As construções de pedra são locais de reunião úteis, mas não abrigam Deus de forma privilegiada. O sacerdócio. No Espiritismo não há sacerdócio organizado, padres, pastores. Todos são chamados a ser sacerdotes em seu próprio lar e em sua vida, através do exemplo e do serviço ao próximo. O Espiritismo é a religião da responsabilidade individual. 8. Caridade e salvação. Fora da caridade não há salvação. Este lema do Espiritismo é reforçado. A salvação não vem pela crença cega, pelo batismo ou pela filiação a uma igreja, mas pela prática do bem. De caridade. Não é apenas a esmola material, que é necessária e respeitável, mas principalmente a caridade moral, a paciência, a benevolência, o perdão das ofensas e o auxílio espiritual. Conclusão da parte 3. A seção de religião encerra o Consolador unificando o conhecimento. Emmanuel deixa claro que 1. A ciência sem religião é fria e pode ser cruel. 2. A religião sem ciência, fé cega, leva ao fanatismo. 3. O Espiritismo surge para unir ambas, a fé que raciocina e a razão que sente. O objetivo final da evolução, segundo a obra, é a transformação do homem em um homem de bem, que compreende as leis divinas e as aplica através do amor universal, seguindo os passos de Jesus. Conclusão da obra. Emmanuel encerra o livro reafirmando que o homem do século XX e XXI possui muita inteligência, asas da sabedoria, mas pouco sentimento, asas do amor. O voo para a divindade exige o equilíbrio dessas duas asas. Se gostou, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para ajudar nosso canal a crescer e divulgar a doutrina dos espíritos.